Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Como é que foram de feriado? Tranquilos? Tudo bem, sim, rotina meio pesada. E o senhor? Oi? O que foi? Tudo sim, professor. Eu aproveitei o feriado para poder descansar um pouco. E o senhor? Eu também. Fiquei em casa ontem lá, pensando no enterro da viúva, mas tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos falar aí sobre patologia pulmonar, ok? Deixa eu abrir aqui. Nós vamos falar agora de pulmão até 9h30, por aí, 10 horas. Depois, na segunda aula, às 10 horas, o Carlos Henrique vai entrar com patologia vascular, ok? Então, vamos começar com patologia pulmonar. Vocês estão vendo que estou aqui na faculdade, né? Então, aqui, já estou aqui na sala de microscopia. Hoje eu vim para cá mais cedo. Eu vou fechar meu vídeo para a gente começar, então, direto na aula, tá bom? Então, vamos começar falando, então, sobre patologia pulmonar. E aí nós começamos a falar sobre as alterações circulatórias. E nós temos aí 3 alterações circulatórias que são importantes no pulmão. A primeira delas é a embolia pulmonar. Nós já vimos isso aí, embolia, infarto, se já tiveram aula disso. Eu só vou dar uma repisada nisso aí para vocês. E depois falar um pouco mais sobre edema pulmonar. Bom, a embolia pulmonar, então, ela tem... Deixa eu ver aqui. Ela pode ter esses 4 tipos de embolia pulmonar. O êmbolo pulmonar, ou embolia, é a presença de um corpo estranho na circulação sanguínea. Então, nós temos aí o tromboembolismo, que talvez seja o principal evento nessa patologia. O tromboembolismo, geralmente, ele é causado pela liberação de um trombo, quase sempre um trombo em grandes veias, membros inferiores, principalmente, na região poprítea. Quase sempre ela se dá o tromboflebite. São pessoas que ou têm problemas, né, vasculares, de inflamação nas veias, nessas grandes veias, ou então pessoas que desenvolvem um trombo, quase sempre, por quê? Por falta de movimentação. O tromboembolismo é importante na prática médica porque é um evento que ele ocorre com bastante frequência em pacientes acamados, em pacientes pós-operatórios. Então, o paciente acamado de longo tempo desenvolve geralmente a tromboflebite, membros inferiores, e pode eventualmente um trombo se soltar ou um fragmento do trombo e vem então provocar embolia pulmonar. Essa embolia pulmonar ela pode ser um evento fatal, quer dizer, a pessoa tem essa embolia súbita, a morte súbita, ou pode ter pequenos êmbolos, não causando a morte de imediato, mas causando os problemas de infartos, pequenos infartos pulmonares que podem ser ou não resolvidos, podem ser ou não melhorados. Então, é um evento, volto a repetir, que ocorre com bastante frequência em pacientes acamados e pós-operatórios. Outro evento também que ocorre nessa situação do tromboembolismo é em cirurgias pélvicas, né? Principalmente em cirurgias obstétricas, em mulheres, né? Cesarianas, ou então cirurgias pélvicas mesmo, né? Que pode desenvolver o trombo e formar o tromboembolismo.
E a pessoa, quando, sem se movimentar, se liberar um trombo muito grande, pode haver, como já falei, morte súbita, e você não tem nem tempo de desenvolver a lesão pulmonar, né? Existe uma obstrução da artéria pulmonar, você então obstrui e a pessoa tem morte súbita sem ter como recorrer. O segundo evento aqui de embolia é chamado embolia gordurosa. A embolia gordurosa é dada pela liberação de fragmentos de gordura, né? Principalmente em pessoas que fraturam grandes ossos, ossos longos principalmente, ossos da bacia, liberam êmbolos gordurosos e vão fazer então a embolia ou a necrose, o infarto pulmonar. Geralmente a embolia gordurosa são pequenos êmbolos de gordura, muito difícil acontecer grandes êmbolos. Pode acontecer Alô? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. Espera aí, calma. Está acontecendo um probleminha aqui. Vocês estão vendo a imagem aí, não? Tá. Está ouvindo, pessoal? Não, professor, não tem imagem, não. Não tem imagem? Ué. Não, só está o seu som. Só está o meu som? Então vamos voltar aqui para tentar ver isso aí. Sim. Só um minutinho. Entrou agora? Alô? Agora entrou. Entrou? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos mostrar algumas imagens então dessas embolias aí. Então esse aqui é um tromboembolismo, um trombo dentro, né, da artéria pulmonar, obstruindo a artéria pulmonar. Esse aqui, o paciente teve morte súbita,
E se vocês observarem, não dá nem para se fazer o diagnóstico de um possível infarto, a não ser que tenha essa congestão e hemorragia do pulmão. O diagnóstico se faz pela identificação do trombo dentro da artéria pulmonar. Aqui, uma outra imagem de um pulmão, um trombo dentro da artéria pulmonar. Isso aqui é chamado trombo em célula, ou êmbolo em célula de Montar. Por quê? Ele fica tanto dentro da artéria pulmonar direita quanto esquerda. Então, você tem um trombo grande que se liberou e obstruiu. Esse paciente teve morte súbita. Essa outra imagem aqui, pulmão também, vocês veem o tipo de lesão que se desenvolve no pulmão. Um infarto pulmonar, através do tromboembolismo, ele se dá por essa lesão triangular, com base voltada para a pleura, e o infarto, tipicamente, é um infarto vermelho. Por que é infarto vermelho? Porque o pulmão é um órgão de dupla circulação, artéria pulmonar e artéria brônquica. Então, o infarto sempre é um infarto vermelho. Aqui uma outra imagem de um infarto por tromboembolismo. Aqui o pulmão já está fixado, então vocês veem a imagem do infarto, do tromboembolismo, uma imagem enegrecida, com a área de infarto mais central e a área de hemorragia, a área mais periférica. Então, o tromboembolismo pulmonar dá sempre essa lesão quando não obstrui uma grande artéria, um ramo menor da artéria, então você tem um infarto sempre triangular, com essa base voltada para a periferia, voltada para a pleura. Aqui, um êmbolo dentro, né, da artéria pulmonar, obstruindo a artéria, que vocês veem o tecido pulmonar, aqui do lado. Aqui um outro êmbolo dentro da artéria, obstruindo a artéria, e aqui o pulmão em torno. Então, toda vez que acontecer isso, esses grandes êmbolos, você às vezes não faz a lesão do infarto, porque não dá tempo. Às vezes a pessoa morre subitamente. Mas quando dá tempo, faz aquela lesão triangular, que eu já mostrei a vocês. Aqui um outro êmbolo menor, vocês veem aqui o tecido pulmonar em torno. Um êmbolo menor obstruindo a artéria, que ele já obstruiu, e uma característica, às vezes esse êmbolo, ele obstrui, se a pessoa não falece, isso aqui vai provocar um infarto naquela região. E o trombo, às vezes, ele pode se recanalizar, presença de novos capilares dentro do trombo. É o chamado trombo ou êmbolo recanalizado. Isso pode acontecer também, embora só ocorra em lesões menores, lesões maiores não. Aqui, uma imagem de uma embolia gordurosa, em que vocês veem áreas de gordura aqui, esses espaços claros, dentro dos capilares alveolares, é presença de gordura dentro do vaso. Então, essa embolia gordurosa. Isso aí geralmente é devido à fratura de ossos longos, grandes ossos, ou então acidente de lipoaspiração. Na verdade, é uma iatrogenia, né? Uma consequência de uma cirurgia. Aqui, uma embolia amniótica, em que vocês têm aqui o tecido pulmonar do lado, né? Com vasos congestos, etc. E aqui um ramo, né? Da artéria pulmonar, com presença de lanugem ou células epiteliais do feto dentro do vaso. Com a presença disso, então, o patologista ou legista ele confirma o diagnóstico de embolia amniótica. Só dessa maneira. Bom, o edema pulmonar, uma alteração circulatória, nós temos dois tipos de edema pulmonar. O primeiro deles é o edema pulmonar cardiogênico. Geralmente, insuficiência cardíaca esquerda, coração esquerdo, vai levar por aumento da pressão retrógrada
presença de edema pulmonar. Então, você vai ter aumento da pressão no leito pulmonar e aí você vai ter transsudação, né, do plasma para dentro dos alvéolos pulmonares. Mas essa transsudação, ela também se faz, às vezes, levando hemácias para dentro do alvéolo. Então, além do próprio edema, nós temos hemácias intraalveolares. Isso aí, você corrigindo, né, a insuficiência cardíaca esquerda, você melhora esse edema pulmonar. O edema pulmonar cardiogênico, ele pode também matar a pessoa. Se tiver insuficiência cardíaca esquerda muito acentuada, faz o edema pulmonar, e se você não conseguir corrigir aquela insuficiência cardíaca, a pessoa vai falecer de edema pulmonar. Ok? O segundo tipo de edema é o chamado aumento da permeabilidade alvéolo capilar, que nós chamamos de doença alveolar difusa, ou síndrome da angústia respiratória do adulto. Então, vamos lá. Doença alveolar difusa, síndrome da angústia respiratória do adulto, ou síndrome da angústia respiratória aguda também. O que é isso? Isso é o seguinte: são pessoas que é o chamado pulmão de choque, pessoas que têm alterações quase sempre de choque cardiogênico, ou choque hipovolêmico, ou, por exemplo, choque séptico, pode fazer um dano alveolar difuso. O que é o dano alveolar difuso? Lesa tanto o endotélio quanto os pneumócitos 1. Então, você tem lesão do endotélio dos capilares alveolares e lesão no pneumócito 1. Lesando os dois, há uma necrose com reação inflamatória, com exsudação, que então você tem a primeira fase, que é a fase exsudativa. Essa fase leva de 3 a 4 dias a fase inflamatória. Então, você tenta corrigir aquele choque cardiogênico, ou choque séptico, o que for, hipovolêmico. Se você corrigir, você consegue melhorar essa fase exsudativa, reverte, consegue corrigir essa inflamação. Se não conseguir reverter, passa então para a fase proliferativa. Então, existe um estímulo pelos macrófagos residentes, existe o aparecimento de fibroblastos, e fibroblastos, então, começam a produzir o quê? Colágeno. Então, você tem a segunda fase, fase proliferativa, que você tem proliferação de macrófagos e a presença de fibroblastos. E, finalmente, a terceira fase, se você não conseguir corrigir, a terceira fase, que é a chamada fase fibrótica, que aí você tem depósito de colágeno na parede dos alvéolos em todo o pulmão, que é a fase terminal desse dano alveolar difuso. Essa fase exsudativa, pela reação inflamatória e também pela necrose, né, tanto dos pneumócitos quanto das células endoteliais, dos capilares alveolares, ela vai provocar um fenômeno, um achado, que nós chamamos de membrana hialina. Então, essa membrana hialina vai revestir o alvéolo e impedir, então, a troca gasosa. Então, nessa fase exsudativa, vai haver proliferação de neutrófilos, reação inflamatória, necrose do pneumócito, necrose do endotélio e presença dessa membrana hialina. Daqui a pouco eu mostro a vocês. Então, são 3 fases sequenciais: exsudativa, proliferativa e, finalmente, a fibrótica. Aqui está o edema pulmonar cardiogênico, em que você tem uma congestão dos capilares alveolares muito grande e uma transsudação do líquido de edema, transsudação lá de dentro do vaso. Mas, além do líquido de edema, né, além do plasma, você também tem presença de hemácias. As hemácias também transudam junto com o plasma, não tem reação inflamatória. Aqui é só transudato, não é exudato. Então, aqui você tem um transudato ocupando toda a luz alveolar. Então, essa é a imagem microscópica do edema cardiogênico, chamado edema agudo de pulmão, também chamado. Edema cardiogênico, edema agudo.
Se a coisa persistir por mais algum tempo, a transsudação tanto do plasma também quanto de hemácias saindo de dentro do capilar para dentro da luz alveolar vão fragmentar essas hemácias e, fragmentando, aqueles macrófagos residentes dentro do alvéolo vão fagocitar o quê? Fagocitar hemosiderina, que são restos de hemácias, fragmentos de hemácias. Então, você fagocitando hemosiderina vai ter esses macrófagos contendo pigmento férrico, que é a hemosiderina. Estas células aqui são conhecidas como células da insuficiência aguda ou insuficiência pulmonar, insuficiência cardíaca. São também chamadas células cardíacas. Então, são conhecidas como células cardíacas ou células da insuficiência cardíaca, são os macrófagos contendo hemosiderina. Então, isso é típico do edema pulmonar cardiogênico, o edema pulmonar agudo. Então, isso aí é até prova de concurso. Às vezes o pessoal fala, o que é a célula cardíaca no pulmão? Aí o pessoal fica, célula cardíaca no pulmão não existe. Existe a presença, né, na verdade, são macrófagos contendo hemosiderina. Então, são as chamadas células cardíacas ou células da insuficiência cardíaca do pulmão, no pulmão. Aqui é aquela situação que eu falei do dano alveolar difuso na fase exudativa. Então, você tem proliferação de neutrófilos, necrose de pneumócito 1 e necrose também do endotélio dos capilares alveolares. Então, a necrose do endotélio, do pneumócito 1 e a proliferação de neutrófilos, nós temos a fase exudativa, que ela é traduzida microscopicamente por essa membrana que vai revestir a luz do alvéolo. Então, é a chamada membrana hialina. Existe uma outra lesão semelhante a essa, mas que não tem essa proliferação neutrofílica, nem a necrose, né, da parede alveolar, que é a chamada síndrome da membrana hialina do recém-nascido. Então, recém-nascidos prematuros, extremos, eles não têm surfactante, porque o pneumócito 2, que produz surfactante, ainda não está completamente diferenciado. Então, a criança nasce, o pneumócito 2 não produz surfactante, a tendência é colabar, é formar uma telectasia e formar essa membrana hialina por deficiência de surfactante. A situação, então, é diferente. Então, vamos lá. Síndrome da membrana hialina é a presença dessa membrana hialina por deficiência de surfactante, por ausência de pneumócito 2, nos alvéolos de recém-natos prematuros. Agora, dano alveolar difuso na sua fase proliferativa, ou exudativa, melhor dizendo, é a presença de membrana hialina, que é consequente à necrose do pneumócito 1, necrose do endotélio e presença de neutrófilos. Então, a fase de exudação é essa fase da membrana hialina. Presença da membrana hialina, do dano alveolar difuso ou síndrome de angústia respiratória aguda, ou também chamado pulmão de choque. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto a isso aí até agora? Está tranquilo? Está dando para acompanhar bem? Então, vamos continuar. Tranquilo. Ok? Bom, o grupo de patologias que eu vou conversar com vocês são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. O que é a doença pulmonar obstrutiva crônica? É a obstrução do fluxo aéreo através das vias aéreas. Então, você tem obstrução, às vezes o ar entra e não sai, ou às vezes o ar não consegue penetrar no pulmão até o alvéolo. Então, as doenças pulmonares, já estou dizendo, o próprio nome está dizendo, obstrutivas, que obstruem o fluxo aéreo
nas vias aéreas pulmonares. Então, as doenças, dessas doenças obstrutivas são divididas em enfisema, bronquite crônica, asma brônquica e bronquiectasia. São essas 4 patologias aí. Elas são bem diferentes. Alguns confundem, por exemplo, bronquite crônica com bronquite asmática ou com asma, mas não é. A asma, existe uma asma que se traduz como bronquite asmática, mas não é a bronquite crônica. A etiologia é diferente. Vamos começar falando no enfisema. O que é o enfisema? Enfisema é uma dilatação permanente das vias aéreas distais do pulmão. Então, quais são as vias aéreas distais? As vias aéreas distais são o bronquíolo terminal, bronquíolo respiratório e alvéolo. O bronquíolo terminal, ele vai delimitar o chamado lóbulo pulmonar. O bronquíolo respiratório vai delimitar o chamado ácino pulmonar. Então, um conjunto de ácinos vão formar um lóbulo. Então, o lóbulo pulmonar é formado por vários ácinos. O lóbulo, então, começa a partir do bronquíolo terminal. O ácino começa a partir do bronquíolo respiratório. Ok? Qual é a definição de enfisema? É a dilatação de um desses segmentos, ou de todos eles, dilatação permanente, não havendo, ele fica dilatado por destruição da parede do bronquíolo. Então, existe uma destruição da parede ou do bronquíolo terminal ou do bronquíolo respiratório, levando, então, à dilatação permanente dessa árvore pulmonar distal. Ok? Ou do lóbulo ou do alvéolo. Isso aí, então, se chama enfisema. A bronquite crônica é diferente. A bronquite crônica é uma inflamação dos brônquios, né, dada principalmente por cigarro. Ela é consequente principalmente ao tabaco, ao tabagismo. A bronquite crônica não tem uma definição patológica. Você não consegue definir muito bem, sob o ponto de vista morfológico, na patologia bronquite crônica. Então, a bronquite crônica é uma definição clínica. Como é que é a definição clínica de uma bronquite crônica? É o paciente que tem uma tosse produtiva por 3 meses, num período mínimo de 2 anos. Então, o paciente, às vezes, tem uma tosse produtiva, com escarro abundante, copioso, por 3 meses, depois melhora, tem outra crise por um período mínimo de 2 anos. Então, a definição de bronquite crônica é clínica e aguarda 2 anos para se definir. Antes, você não tem a definição de bronquite crônica. E sempre está associado com cigarro, com tabaco. O bronquítico crônico é bem típico. É aquele paciente que acorda de manhã com a secreção excessiva e com uma tosse que leva alguns minutos ou até mesmo horas, fica tossindo. Uma tosse com escarro, constante. Então, esse é o bronquítico crônico. A asma brônquica, geralmente, é uma doença imunológica, hipersensibilidade do tipo 1. Então, você tem uma reação antígeno-anticorpo, né? E você tem a liberação de histamina. Essa histamina, ela vai contrair a fibra muscular lisa dos brônquios e vai estimular a secreção de muco. Então, o asmático tanto tem a contração da musculatura lisa do brônquio, quanto também aumento da secreção mucosa nos brônquios. Então, o paciente, o asmático, ele tem uma dispneia, uma sibilância muito grande. Por quê? Pela contração das fibras musculares brônquicas. Então, impede que o ar entre e saia. Existe, então, uma obstrução.
E a bronquiectasia? A bronquiectasia é a destruição da parede dos brônquios, dado geralmente por processos inflamatórios crônicos. Então, a bronquiectasia quase sempre é uma inflamação crônica, que não a bronquite, não tem relação com cigarro. Então, destrói a parede do bronco, dilata o bronco e você tem dilatações até quase a pleura dos brônquios. Então, a bronquiectasia é uma situação de dilatação, que o paciente não consegue nem expirar o ar, porque o brônquio está destruído, então não tem elasticidade. Então, são 4 situações diferentes. Enfisema, nós vamos ver os tipos de enfisema, bronquite crônica, asma brônquica e bronquiectasia, são as chamadas doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Professor, Oi, pode falar? o que pode causar bronquiectasia? A bronquiectasia geralmente são reações inflamatórias crônicas, às vezes virais, e às vezes mesmo por bactérias. Geralmente são pessoas, né, que aspiram, às vezes, conteúdo de vômitos, dá reação inflamatória e destrói e vai levar à dilatação daquele brônquio. Geralmente são brônquios mais segmentários, não são brônquios centrais, não são brônquios principais. Ok? Tá ok, obrigado. Olha só, o enfisema, então, ele é dividido em 4 tipos. O primeiro deles é chamado enfisema centriacinar, também conhecido como enfisema centro ou centrilobular. Esse enfisema, ele é provocado quase sempre pelo cigarro, pelo tabaco, pelo tabagismo. O tabagismo, na verdade, ele induz uma reação inflamatória do bronquíolo, né? Essa reação inflamatória do bronquíolo vai destruir inicialmente as células ciliadas do bronquíolo, depois vai destruir a parede do bronquíolo. Como vai acontecer essa destruição? O cigarro, na verdade, o que vai lesar o bronquíolo, que vai induzir a reação inflamatória, é o alcatrão do cigarro. O cigarro é um alcatrão, então não é a nicotina. Então, o alcatrão ele vai destruir, né, inicialmente provocar uma inflamação. Essa inflamação vai chegar muito neutrófilo no bronquíolo. O neutrófilo vai liberar enzimas, as hidrolases ácidas, e dentre as hidrolases ácidas, nós temos a chamada elastase. A elastase é uma hidrolase ácida. Então, a elastase vai destruir o quê? A fibra elástica da parede do bronquíolo. O bronquíolo, ele dilata quando você inspira e ele fecha, contrai quando você expira. Esse movimento do bronquíolo se dá principalmente pelas fibras elásticas da parede do bronquíolo. Então, elas permitem que haja essa dilatação e essa contração da luz bronquiolar. Se você destrói a fibra elástica, então ele vai dilatar e não vai contrair, vai ficar permanentemente dilatado. Então, geralmente, você tem esse enfisema centriacinar quando destrói o bronquíolo respiratório. E o centro lobular, quando destrói o bronquíolo terminal. Então, você vai ter um lóbulo todo afetado ou alguns ácidos afetados. Esse enfisema centriacinar, ele ocorre principalmente nos lobos superiores do pulmão. Então, é bem típico do centriacinar ou centro lobular ocorrer nos lobos superiores. Logicamente que, com o tempo, o pulmão vai sendo todo envolvido. Mas, no primeiro momento, vai ser no lobo superior, nos lobos superiores. O enfisema panacinar, também chamado panlobular, ele é dado por uma deficiência de uma enzima que é chamada alfa-1 antitripsina. Essa enzima, ou essa proteína, ela, na verdade, é uma proteína, não é uma enzima, proteína, que ela protege, né, o bronquíolo da ação da elastase.
ela é uma anti-elastase, essa alfa-1 antitripsina. A tripsina é elastase, que é uma enzima, é uma hidrolase ácida. Então, essa alfa-1 antitripsina, ela impede a ação da elastase. Se você tem deficiência de alfa-1 antitripsina, você libera, então, a elastase. Liberando a elastase, então, você vai destruir a fibra elástica. Então, enquanto no primeiro exemplo aqui de cima, o centroacinar é induzido pelo cigarro, uma reação inflamatória, o segundo é uma deficiência da alfa-1 antitripsina. Essa proteína é produzida no fígado. Então, quando você tem uma deficiência de produção, você tem um enfisema panacinar ou panlobular. Qual a diferença? Que ele vai pegar quase sempre vários ácidos ou vai pegar um lóbulo ou vários lóbulos. Esse enfisema, então, diferentemente do centroacinar, ele vai ocorrer nos lobos inferiores do pulmão. Então, aí já tem uma diferença de localização. Centroacinar, lobos superiores, e panacinar, ou panlobular, lobos inferiores. O primeiro pelo cigarro, o segundo por deficiência de alfa-1 antitripsina. O terceiro tipo de enfisema é o chamado acinar distal ou paraseptal. Esse enfisema, geralmente, ele ocorre próximo a inflamações do pulmão. Por exemplo, áreas com tuberculose. Então, esse enfisema, ele provoca, às vezes, o chamado enfisema bolhoso, bolhas, né? Essas bolhas vão ser subpleurais. Geralmente, isso aqui é lá na porção mais distal do pulmão, abaixo da pleura. Então, ele provoca bolhas, geralmente nos lobos superiores, e a diferença entre os dois primeiros e esse aqui é que os dois primeiros dão uma clínica de dispneia. O paciente, ele inspira, né, o ar, mas o ar não sai de lá de dentro dos ácidos, nem dos lóbulos. Por quê? Porque o ar residual fica retido. Ele não tem aquele movimento de contração pela fibra elástica. Então, o paciente, ele inspira, o ar oxigenado não chega, por quê? Porque tem muito ar residual lá no alvéolo, lá no ácido ou no lóbulo, cheio de gás carbônico. Então, ele tem, normalmente é o paciente que ele permanentemente tem dispneia. Tem uma hipóxia, né, e uma hipercapnia, um aumento do gás carbônico. Esse aqui não. Esse formam-se bolhas, o paciente não tem dispneia, porque não pega o pulmão como um todo, nem um lobo. Ele é mais periférico, então. Então, isso aqui forma-se bolhas. A complicação desse enfisema aqui, o acinar distal, ou bolhoso, paraseptal, é a ruptura de uma bolha levando ao pneumotórax espontâneo. Então, pode haver ruptura de uma bolha daquelas e levar ao pneumotórax espontâneo. O acinar distal tem uma certa relação com o cigarro também. É provocado pelo fumo também. E o último tipo de enfisema é o enfisema irregular, paracicatricial. Ele geralmente ocorre em áreas de cicatrizes pulmonares. Então, é um enfisema que não é muito frequente, a não ser que o pulmão tenha cicatrizes, então forma-se esse enfisema irregular. Ele não tem um padrão definido. É o nome dele de irregular, o paracicatricial. Aí, um aspecto de um enfisema. Como isso aqui é lobo superior, vocês veem aqui os espaços dilatados, né, dos bronquíolos, tanto respiratórios quanto terminais, ou lóbulos ou ácidos. Esse aqui é lobo superior, então é enfisema centroacinar ou centrilobular. Às vezes, o enfisema, você não percebe muito bem esse enfisema, é tão pequeno às vezes, mas você quase só percebe com lupa. Às vezes, o acinar, quando predomina o acinar, ficam pequenos espaços dilatados. Às vezes, você não consegue ver muito bem. Aqui um exemplo do enfisema bolhoso, né? Ou acinar distal, em que você tem a formação das bolhas subpleurais,
quase sempre a formação dessas bolhas ocorre nos lobos superiores. E aí a complicação delas é a ruptura da bolha e fazer um pneumotórax espontâneo. Isso aqui é uma foto de necrópsia, em que você vê várias bolhas aí, episematosas subpleurais. Não dá muita clínica esse paciente. Aqui o aspecto da destruição, né, da dilatação, né, do ácido ou do alvéolo, ou do lóbulo, que é um ácido, dilatação dos alvéolos, porque destruiu a parede do bronquíolo, dilatou os alvéolos, às vezes destrói também a parede alveolar, então isso aqui fica com ar retido aqui dentro. Muito ar residual, ar com bastante gás carbônico, então você não oxigena muito bem aquele paciente. Isso aqui é uma foto de necrópsia de uma bronquite crônica. O bronquítico, volto a repetir, nós não conseguimos fazer um diagnóstico anatomopatológico a não ser depois do óbito, porque você não tem como fazer uma biópsia de um bronco e chegar até aqui na submucosa, no córneo da mucosa, para você ver se infiltrado inflamatório. Então, a bronquite crônica é aquele padrão, né, da inflamação crônica, congestão ou dilatação dos vasos, infiltrado linfocitário, edema e hipersecreção também, né, mucosa. Então, o paciente que tem uma tosse produtiva, né, quase sempre matinal, devido ao cigarro. E, volto a repetir, o diagnóstico da bronquite crônica é clínico. Tem que ter uma tosse produtiva por 3 meses, né, por mínimo de 3 meses, durante 2 anos. Aí você faz o diagnóstico de bronquite crônica, diagnóstico clínico, não é patológico. Aqui um exemplo de asma brônquica. O asmático dilata também, né, a árvore distal, mas não fica como enfisematoso. Ele fica dilatado, e isso aqui também é outra foto de necrópsia. Asma também, o paciente às vezes pode entrar no estado chamado estado de mal asmático, vindo a falecer, e existe muito ar residual. Por quê? As vias aéreas brônquicos, brônquios, estão contraídos e cheios de muco, porque existe uma contração muscular e uma secreção excessiva de muco. Então, o ar fica todo aprisionado na árvore distal, árvore pulmonar distal. O asmático, às vezes, costuma fazer isso. Olha, ele tem tanta secreção de muco que ele praticamente forma um molde da árvore brônquica. Então, como se fosse o bronco principal, isso aqui os broncos segmentares, né? E contendo o muco, de repente o paciente está lá com aquela dispneia, ele tosse e pode expelir um molde de muco, como esse aqui. Então, isso aqui é um molde de muco de um asmático. Então, portanto, doença pulmonar obstrutiva crônica. Aqui já é um caso de uma bronquiectasia. Também dá para a gente fazer o diagnóstico anatomopatológico e dá para fazer até o diagnóstico também radiológico. Por quê? Os brônquios, quando estão destruídos e dilatados, existe uma destruição, ele vai progressiva, você não vê brônquio na periferia do pulmão. Os brônquios são mais centrais. Então, quando você vê brônquios assim dilatados irregularmente, indo até a periferia, como esses aqui, olha, subpleurais, aqui, no corte de pulmão, nós nunca vemos um brônquio dilatado assim, nem tortuoso. Então, isso aqui é um caso típico de bronquiectasia, em que você tem destruição da parede brônquica, dilatação permanente da parede do brônquio, não volta mais, destrói também a parede. Então, aquele progressivo vai até a periferia. Então, chama-se bronquiectasia, essa dilatação por destruição da parede. O paciente bronquiectásico, ele exala, né? Tem um hálito pútrido, fétido, porque a dilatação do brônquio, né, até a periferia, impede que retorne, o muco sai. Então, o muco fica retido ali naquele brônquio dilatado. Pode haver uma superinfecção bacteriana e provocar até
abscesso pulmonar. Então, normalmente, o bronquiectásico tem dispneia também, né? Ele sibila, porém tem um hálito pútrido muito ruim, né? O hálito dele é um hálito podre, realmente, dado por superinfecção bacteriana. Aqui, uma imagem de uma bronquiectasia, um brônquio completamente dilatado, né? E com reação inflamatória, destruído a luz do brônquio, a parede do brônquio, dilatação e a reação inflamatória também decorrente daquela superinfecção bacteriana. Ok, pessoal? Alguma dúvida quanto às DPOCs? Está tranquilo? Então, tá bom. Então, vamos continuar. Próximo assunto nosso vão ser as pneumonias. Pneumonias tem definição clínica e tem definição anatomopatológica. Definição clínica, você pode definir uma pneumonia quanto à sua clínica, pelo local que o paciente está adquirindo aquela pneumonia, que é a chamada pneumonia da comunidade, adquirida na comunidade, e a pneumonia hospitalar, geralmente complicação, né, por bactérias resistentes no ambiente hospitalar. Então, o paciente pode adquirir a pneumonia na comunidade ou no ambiente hospitalar. Essas pneumonias também podem ser classificadas quanto ao seu agente etiológico, como pneumonia bacteriana, pneumonia fúngica, pneumonia viral. Então, quanto ao agente etiológico, você pode definir a pneumonia. Então, a pneumonia é uma inflamação do pulmão, né? Sob o ponto de vista anatomopatológico da patologia, nós definimos as pneumonias como pneumonia lá dos bronquíolos, que é a chamada broncopneumonia. A broncopneumonia, então, é uma pneumonia que vai ocorrer aonde? Nos lóbulos e nos ácinos pulmonares, lá na porção terminal do pulmão. Então, a broncopneumonia, ela vai envolver ou um lóbulo, isto é, um conjunto de ácinos, ou um ácino que depois vai passando para outros ácinos até formar uma área nodular, focal, consolidada. Então, a broncopneumonia é uma inflamação que ela começa de maneira focal, focos no pulmão, não é difuso no pulmão. Geralmente, as broncopneumonias são bacterianas, podendo também ser fúngicas, mas a maior parte são bacterianas. Tanto a broncopneumonia aguda, por bactérias, principalmente cocos, ou mesmo bacilos, ou bastonetes, ou a broncopneumonia crônica, que é provocada por agentes etiológicos específicos, como, por exemplo, a tuberculose. Então, a tuberculose, nós já estudamos isso aí, é um tipo de broncopneumonia crônica, porque é um processo arrastado. E temos também a pneumonia lobar. Diferentemente da broncopneumonia, que vai ocorrer lá nos lóbulos ou nos ácinos, a pneumonia lobar vai envolver todo um lobo pulmonar. Então, você pode ter no pulmão direito ou no pulmão esquerdo, desde que envolva todo o lobo, preservando o outro lobo daquele pulmão. A pneumonia lobar, ela tem dois agentes etiológicos mais conhecidos. Existem alguns outros, mas esses são os mais comuns. Primeiro delas é o Streptococcus pneumoniae, também chamado de pneumococo. Streptococcus pneumoniae, ou pneumococo. O segundo tipo de agente etiológico é a Klebsiella pneumoniae. Então, são dois agentes etiológicos mais frequentes de provocar a pneumonia lobar, ou o pneumococo ou a Klebsiella pneumoniae. O terceiro tipo de pneumonia é a chamada pneumonia intersticial. Essa pneumonia intersticial, ela vai acontecer
e é provocada principalmente por vírus. Então, ela vai acontecer no interstício pulmonar, quer dizer, ao longo do trajeto do interstício pulmonar, do lado do brônquio. Então, o interstício já não vai envolver a mucosa, ela vai envolver a submucosa. Então, broncopneumonia, bactérias e fungos, principalmente bactérias, podendo ser aguda ou crônica. Pneumonia lobar, dois padrões de bactérias, dois tipos de bactérias, pneumococo ou Klebsiella. E a pneumonia intersticial, causada geralmente por vírus. Os vírus da pneumonia intersticial, os vírus da gripe, quando você tem uma gripe que causa pneumonia, então o padrão é de pneumonia intersticial, não de pneumonia, de broncopneumonia ou de pneumonia lobar. Vamos mostrar agora algumas imagens, inicialmente, da broncopneumonia. Então, a broncopneumonia, sendo adquirida na comunidade ou sendo adquirida em ambiente hospitalar, ela sempre vai dar esse padrão. Em ambiente hospitalar, geralmente, vai acontecer as consolidações pneumônicas. Consolidação é o nódulo ou a área lá do lóbulo ou do ácido afetada. Geralmente, nas porções de declive dos pulmões. E, geralmente, o paciente está acamado no hospital. Então, nas porções posteriores e inferiores dos pulmões, a pneumonia hospitalar. Já a pneumonia da comunidade, ela ocorre em qualquer local do pulmão. Então, você vai ter pequenas áreas de inflamação, que aqui a gente vai ver melhor nessa imagem. Então, vai começar um lóbulo ou um ácino se consolidar, havendo reação inflamatória. Ele, então, vai se disseminar para lóbulos ou ácinos adjacentes, formando, então, áreas maiores, que nós chamamos de consolidação pneumônica. Então, quando você fala, olha, esse paciente está com a broncopneumonia, está com consolidação pneumônica no lobo superior, ou no lobo inferior, ou nas porções posteriores, aí você vai fazer o diagnóstico radiológico, ok? Então, quase sempre as broncopneumonias, elas vão se coalescendo, os pequenos focos pneumônicos, para formar grandes áreas maiores, mas sempre com esse padrão nodular. Já a pneumonia lobar, ela poupa um lobo, como esse lobo aqui, e ela lesa um outro lobo. Então, o lobo lesado, ele é sempre envolvendo todo o lobo, ou pneumococo ou a Klebsiella. O outro lobo está preservado. Aqui a imagem, esse lobo aqui está preservado, e esse aqui, ele está doente, ele está com a pneumonia lobar. Existem 4 fases distintas da pneumonia lobar, de acordo com a evolução daquela pneumonia. A pneumonia lobar, às vezes, ela evolui e o paciente, independente de tomar ou não antibiótico, ele pode se curar, ele pode ter cura daquela pneumonia. Mas, geralmente, se a coisa for muito grave, ele costuma falecer numa dessas fases aí. A primeira fase é chamada fase de congestão, primeira fase da pneumonia lobar. Geralmente, você tem muito pneumococo nos alvéolos pulmonares, muita congestão dos vasos, dos capilares pulmonares, e aquele lobo fica todo avermelhado, fica congesto, cheio de sangue. Essa fase dura, geralmente, de 24 a 48 horas. A segunda fase evolutiva é a fase de hepatização vermelha. O lobo continua avermelhado, congesto, porém a consistência fica de fígado. Daí o nome de hepatização vermelha, é a segunda fase, que também pode durar 2, 3 dias. A terceira fase, na segunda fase você tem muito pneumococo, muita Klebsiella, mas tem muito neutrófilo e muita hemácia também. Então as hemácias extravasam para dentro do alvéolo.
Então, você fica com uma reação inflamatória e aquele pulmão com consistência de fígado. Na evolução, os neutrófilos vão sendo substituídos por macrófagos. Então, você vai tendo uma destruição dos macrófagos, dos neutrófilos, reduz o número de pneumococo, você vai ter, então, uma terceira fase, que é a chamada hepatização cinzenta. Fica com esse aspecto aqui. Geralmente, os pacientes, quando morrem, ou morrem na fase de hepatização vermelha, na segunda fase, ou na fase de hepatização cinzenta. Então, fica com esse aspecto meio acinzentado, pardacento, e o pulmão com a consistência de fígado, ainda com consistência de fígado. E a última fase é a chamada fase de resolução ou cura, em que isso aqui vai desaparecer, então o pulmão vai ser completamente regenerado. Essa pneumonia lobar é bem típica, às vezes, do paciente, ele fica em um estado toxêmico muito grande, fica grave, praticamente, pessoal, olha, já vai morrer, não tem jeito, vai estar desenganado. Mas, às vezes, ele recupera. Então, às vezes, o chefe diz, isso aqui pode preparar o caixão, pode preparar a família, e, de repente, o paciente recupera. Então, isso tem também essa característica na quarta fase de resolução ou cura. Uma outra coisa que eu queria conversar com vocês é o seguinte: qualquer que seja a pneumonia bacteriana, principalmente a bacteriana, ela sempre vai ter um grau maior ou menor de inflamação na pleura, uma pleurite, principalmente na pleura visceral. Então, as pneumonias induzem quase sempre o quê? Uma reação inflamatória na pleura. Você tem depósito, às vezes, de pus ou de fibrina, e você pode ter uma pleurite purulenta ou pleurite fibrinosa. Nós já falamos sobre isso quando vemos inflamação. Então, a pneumonia sempre leva a uma pleurite. O que dói na pneumonia, na verdade, é a pleura, é a dor pleurítica. O pulmão não tem muita inervação, então não dói. O que dói é a pleura. Bom, a pneumonia, sendo ela a lobar, não faz isso, mas a broncopneumonia, às vezes, tem áreas que ela pode coalescer vários focos de pneumonia, formar grandes áreas de necrose, né, necrose liquefativa, formando, então, abscessos pulmonares. Os abscessos pulmonares, eles podem ocorrer, então, por consolidação, por junção daqueles focos broncopneumônicos, né? Isso é muito comum num tipo de bactéria chamada Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus, ele provoca uma broncopneumonia e quase sempre provoca necrose e formação de abscesso. Ou então, o abscesso pulmonar também pode ser devido a uma aspiração, né? Em pessoas alcoólatras, ela pode aspirar vômito e provocar, então, a formação de abscessos, tanto aqui quanto também lá naquelas áreas de bronquiectasias. Então, o abscesso é formado dessa maneira, ou por aspiração, ou por coalescência de vários focos pneumônicos, principalmente algumas bactérias patogênicas e piogênicas. Staphylococcus aureus é uma delas. Aqui uma microscopia de uma pneumonia lobar, em que você tem uma área de pulmão completamente normal, um lobo, e aqui o outro lobo afetado, né? Todo inflamado. Eu não sei que fase é essa, me parece que é a fase de hepatização cinzenta. Eu não estou vendo muito sangue aqui, nem muita congestão. Então, a diferença é bem nítida entre um lobo, que está normal, e outro lobo que está afetado. Já a broncopneumonia começa lá no ácino, né? Então, você tem aqui vários alvéolos, aqui, né? E aqui é um ácino pulmonar. Então, você tem uma reação inflamatória desse ácino que vai se disseminando para outros ácinos, envolvendo todo o lobo,
formando, então, um nódulo, uma consolidação broncopneumônica. É importante também a gente lembrar que, além dos próprios bronquíolos respiratórios comunicarem-se entre si, formando aquele lóbulo, o próprio alvéolo ele se comunica com o outro alvéolo através de uns poros chamados poros de Kohn. Kohn é K-O-H-N. Então, os poros de Kohn é a comunicação entre um alvéolo e outro através da parede alveolar. Então, a broncopneumonia pode passar de um alvéolo para o outro, além de se coalescer de vários ácidos. Uma broncopneumonia com vários neutrófilos dentro da luz do ácido, uma congestão intensa, né, dos vasos alveolares, dos capilares alveolares e áreas de hemorragia. Aqui nós estamos, então, áreas de hemorragia nesse pulmão. Uma das pneumonias que causa hemorragia, que a gente vê isso com bastante frequência, é a pneumonia pelo Staphylococcus aureus. Então, você tem as áreas inflamadas, extensas, provocando, às vezes, necrose liquefativa e também áreas extensas de hemorragia. Então, quando o patologista examina um corte de pulmão, né, de um paciente que morreu de broncopneumonia, você não sabe a etiologia daquela broncopneumonia. Se você vê áreas de hemorragias extensas, então pensa-se em quê? Em pneumonia estafilocócica. Aqui um outro corte de uma broncopneumonia, né? Aqui já um ácido, já com destruição dos alvéolos, aqui a reação inflamatória e aqui a presença de colônias bacterianas, essas áreas mais escuras aqui. Aqui uma pneumonia por fungo, aqui pneumonia por fungo, esse aqui é a Candida albicans, vocês veem aqui o tipo de hifas, pseudo-hifas e esporos. Então, a Cândida também, como qualquer fungo, pode causar broncopneumonia. Essas pneumonias por fungo, geralmente, são de pacientes imunodeprimidos, que pode acontecer de ter esse tipo de pneumonia. O mais comum é bacteriana. E aqui, um corte de um abscesso pulmonar. Então, isso aqui foi um paciente que aspirou, né, foi até a periferia, destruiu o pulmão e formou, então, um abscesso no pulmão. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação às broncopneumonias? Estão me ouvindo? Professor, Oi? Pode falar. existe algum procedimento aspirativo para esses conteúdos, assim, ou não? O tratamento é só medicamentoso mesmo, no caso para tratar o agente etiológico? É só medicamentoso. Não dá para você aspirar um material de broncopneumonia, nem um material de abscesso pulmonar. Você tem que tratar, tá bom? O abscesso Você trata o... tratar o agente etiológico. Claro que você vai, o abscesso geralmente é bacteriano. Se você conseguir fazer um lavado brônquico, né, e fazer uma cultura para isolar a bactéria, aí você já vai fazer um tratamento específico para aquela bactéria. O fato é que os abscessos pulmonares geralmente são lesões que elas são bloqueadas por uma cápsula fibrosa, né? O abscesso quase sempre ele forma uma área de fibrose em torno. Então, às vezes, se for um abscesso muito extenso, pode haver uma tentativa de puncionar aquele abscesso e drenar, que aí você melhora. Mas, normalmente, você faz o tratamento clínico mesmo de antibiótico terapia. Ok? Mas, e aí isso, tipo, a área lesada, ela não vai... Não. Na verdade, não... Não regenera. Aí, necrosou ali, você vai ter o quê? Você vai colabar aquela área, que ele vai ficar uma cicatriz. Ok? Então, você não regenera, só fica a cicatriz. Tá bom? Bom, como a gente está falando em pneumonia, eu vou falar para vocês um pouco, recordar rapidamente para vocês, nós já falamos isso quando demos inflamação,
na chamada tuberculose pulmonar, que é uma broncopneumonia crônica, não é aguda igual aquelas outras. É uma broncopneumonia também. Só para a gente recordar, a tuberculose, quando o paciente ele não teve contato com o bacilo da tuberculose, ele é um paciente, portanto, anérgico, ele vai desenvolver a primeira lesão dele, a tuberculose pulmonar, o chamado complexo primário de Bonn, em que esse complexo primário é constituído pelo cancro de inoculação, uma linfangite que você não vê e uma linfadenite que você vê. Então, esse é o complexo primário de Bonn. Se esse paciente evoluir daquele complexo primário para adquirir imunidade contra o bacilo da tuberculose, ele pode evoluir daquele complexo primário ou pode se reinfectar e desenvolver a chamada tuberculose secundária. Então, a tuberculose secundária é uma tuberculose que ela vem ou de uma tuberculose primária, que não foi curada, e ela voltou a ser reativada, ou então o paciente vai se reinfectar. Essa tuberculose secundária ela pode ser chamada tuberculose secundária progressiva, que são as lesões mesmo da tuberculose, ou a tuberculose miliar, que é a tuberculose disseminada por via sanguínea. Então, tuberculose primária é um padrão típico do complexo primário. Desenvolveu resistência, se ele se reinfectar ou se ele reativar aquele complexo primário, ele vai adquirir uma tuberculose secundária. Essa tuberculose, então, vai ser progressiva ou miliar. É importante lembrar o seguinte, que ele só vai desenvolver tuberculose secundária se ele for uma pessoa que já tenha tido contato prévio com o bacilo. Se ele não tiver tido contato prévio com o bacilo, então vai desenvolver a tuberculose primária. A tuberculose secundária, portanto, ela vai ocorrer em pacientes previamente sensibilizados e vão surgir como um nódulo com menos de 2 centímetros de diâmetro no ápice do lobo superior dos pulmões, a cerca de 1 a 2 centímetros da pleura. Então, a tuberculose secundária, ela sempre começa no ápice do pulmão, né? Lá em cima, um nódulozinho. A tuberculose primária não, ela é subpleural. Lá, subpleural, geralmente, entre um lobo e outro lobo. A tuberculose secundária, portanto, ela pode ser devida à reativação do nódulo quiescente, do nódulo primário, ou então se reinfectar. Então, a tuberculose secundária pode ser por reativação ou por reinfecção. A morfologia da tuberculose são nódulos circunscritos com graus variáveis de caseação, de necrose caseosa, granulomas e fibrose periférica. A tuberculose secundária, portanto, ela pode ser uma tuberculose pulmonar progressiva, desenvolve-se em pacientes mais velhos ou pessoas imunossuprimidas, os nódulos apicais expandem-se para as porções adjacentes, erodindo brônquios e vasos, criando uma cavidade irregular, provocando hemoptise. Quando essa cavidade que contém necrose caseosa, ela é limpa, a necrose é expelida, então vai se formar o quê? Uma cavidade que é a caverna tuberculose. Essa expansão, essa saída, essa disseminação pode se dar por via canalicular, isto é, brônquica, linfática ou vascular sanguínea. Portanto, tuberculose miliar. A cavidade pleural é envolvida e pode desenvolver derrames pleurais serosos, empiema tuberculoso ou pleurite fibrosa obliterante. Como já falei a vocês nas broncopneumonias, sempre que você tem uma lesão inflamatória pulmonar, seja uma broncopneumonia bacteriana aguda, seja uma broncopneumonia tuberculosa crônica, sempre a cavidade pleural vai ser envolvida.
Bom, ou então ela pode ser a doença pulmonar miliar, que os bacilos entram nos vasos linfáticos, caem na circulação e voltam ao pulmão. Não só ao pulmão, mas também outros órgãos da economia. Aqui, então, a imagem que vocês já conhecem da tuberculose primária, o nódulo de Bon, que é periférico, subpleural, e aqui a linfadenite tuberculose, o linfonodo peribrônquico lá no hilo pulmonar. A linfangite nós não vemos, que é microscópica. Então, o conjunto nódulo de inoculação, nódulo de Bon, linfangite que a gente não viu, e mais a linfadenite, eles dão o chamado complexo primário de Bon. Aqui uma tuberculose progressiva, começou no ápice pulmonar, foi erodindo, né? Muita caseação. Lembrando sempre a vocês, já falei isso aqui em aula prática. Se nós temos muita necrose caseosa, o paciente então está com imunidade baixa, formando grandes cavidades e se disseminando. Quando ele é mais produtivo, isto é, mais granulão, o paciente tem mais resistência. Então, aqui a formação de uma caverna tuberculose, aqui outra caverna, então ela vai se disseminando por via canalicular para o próprio pulmão, formando uma pneumonia crônica, que vocês também têm áreas de pneumonia da tuberculose. Ela vai comprometendo o pulmão e erodindo o pulmão e formando essas cavidades. Aqui é um exemplo de tuberculose miliar, disseminação por via sanguínea, em que vocês têm a presença de pequenos nódulos semelhantes a milhetes. Milhetes são pequenos milhos, um cereal europeu pequeno, então daí o nome de tuberculose miliar. Ok? Pequenos milhetes. Aqui uma imagem já de uma necrópsia fixada, em que nós temos aí a formação da caverna tuberculosa. Essa imagem também é clássica, já mostrei para vocês. E ali que, então, essa tuberculose, essa caverna, geralmente se forma no ápice, podendo formar também em outro local, dependendo da eliminação daquela necrose caseosa. E sempre, ou quase sempre, você vai ter uma pleurite. Essa pleurite pode provocar um derrame pleural tuberculoso ou pode provocar uma fibrose pleural, que é chamada de paquipleurite. Então, quando a pleurite crônica ela fibrosa, chama-se de paquipleurite. Aqui uma imagem de um linfonodo do hilo, e está negro, por quê? Por causa de antracose, que é um pigmento de carbono. Uma imagem radiológica da tuberculose, com a caverna tuberculosa no ácido pulmonar, no ápice pulmonar. Aqui a imagem microscópica do granuloma, nós já vimos isso inclusive em aula prática, em que você tem a célula gigante multinucleada, tem as células epitelioides em torno, né? E aqui uma área de linfócitos mais externa. Esse conjunto, então, é chamado de granuloma da tuberculose. Essa célula aqui chama-se célula gigante de Langerhans. Aqui uma outra imagem, também já vista por vocês, em que nós temos aqui células epitelioides e aqui necrose caseosa. Essa tuberculose é muito necrotizante. Portanto, volto a repetir, muita necrose, paciente com pouca resistência, né? Quase sempre com imunidade baixa. Muito granuloma, melhor resistência. Aqui uma imagem de uma pneumonia viral, em que vocês têm a inflamação do interstício pulmonar, não da luz alveolar. O alvéolo só se torna comprometido se houver uma superinfecção bacteriana acompanhando aquela pneumonia intersticial. São as pneumonias da gripe, né? Pelo vírus da influenza. Geralmente eles causam esse padrão aqui. É uma inflamação crônica, né? Quase sempre por linfócitos, típico dos vírus, no interstício pulmonar. Desculpe só um minutinho, pessoal. Tocou o telefone aqui, eu não vou atender, não.
Deixa eu baixar aqui, só um minuto, por favor. A gente às vezes esquece o celular e acaba surpreendendo a gente. Então, a viral está aqui, vocês já viram. Isso aqui também é outro tipo de pneumonia por vírus, mas esse aqui não envolve o intestício. É um vírus específico, que é o chamado citomegalovírus. Esse citomegalovírus ele envolve principalmente os macrófagos residentes dentro do alvéolo e também os pneumócitos 2. Então, ele dá esse padrão aqui, o núcleo, né, com a inclusão viral dentro do núcleo, com o halo claro em torno. Quer dizer, a cromatina fica junto à cariomembrana e a inclusão viral dentro do núcleo. É o chamado citomegalovírus, um vírus grande dentro do núcleo destas células. Então, isso acontece também. Outro tipo de pneumonia viral, isso aqui é chamado vírus da pneumonia sincicial, em que esses vírus provocam também reação do intestício, mas também provocam proliferação dos macrófagos, formando um sincício. Então, formam células gigantes, ou células grandes multinucleadas, com a inclusão viral dentro do citoplasma. Então, aqui é o vírus da pneumonia, do vírus sincicial. Forma o sincício, induz a formação de células multinucleadas sinciciais. Bom, alguma dúvida com relação a essas pneumonias, pessoal? Está tranquilo? Podemos continuar? Então, vamos lá. Vamos falar agora de uma outra área da patologia pulmonar, que são as chamadas pneumoconioses. Pneumoconiose é a presença de um corpo estranho, geralmente inorgânico, né, mineral ou não, dentro, lá no pulmão. Tá? Então, essas aqui são as principais pneumoconioses. Eu vou citar a antracose, que é uma pneumoconiose que todos nós temos, quem vive em grandes centros, né? Você aspira a poluição ambiental consequente a motores de explosão, motores, né? Então, você vai aspirar o carvão e esse carvão, então, vai se depositar lá no pulmão. Como esse material é inorgânico, ele se deposita, então ele é fagocitado pelos macrófagos residentes dentro do alvéolo, e esses macrófagos, então, carreiam nos linfáticos pulmonares. O pulmão é um órgão rico em linfáticos, então eles carreiam para vários locais. Então, o pulmão, às vezes, fica completamente enegrecido, ou então carreiam lá para aqueles linfonodos hilários, que nós já vimos lá quando vimos aquela tuberculose ali, aquela caverna tuberculose. Então, essa antracose geralmente é inócua, a pessoa tem, nem sabe que tem e não provoca grandes problemas, só fica o pulmão enegrecido. Uma dúvida que surge, às vezes a pessoa sempre pergunta, se aquele pulmão cheio de pontos negros é devido a cigarro. Não é, não tem nada a ver com cigarro. Fumo, às vezes, se você tiver uma antracose com uma reação inflamatória, né, com presença de macrófagos, o cigarro, a antracose pode agravar o cigarro, mas não é provocada pelo cigarro. É diferente. Outro tipo de pneumoconiose, essa já mais grave, quase sempre essas pneumoconioses são doenças ocupacionais, isto é, estão no âmbito mais da medicina do trabalho, são as pneumoconioses dos mineradores de carvão, trabalhadores de mina de carvão, e aqui no Brasil, né, o local que nós temos mais mina de carvão é Santa Catarina. Então, tem uma cidade lá que tem muita mina de carvão e as pessoas quase sempre têm essa pneumoconiose. Aí é mais grave, por quê? Porque ali é um carvão mineral, que eles estão extraindo lá da pedra, né? Então, eles vão aspirando, aquilo fica em suspensão e vão aspirando, então, vai fazendo então, uma reação inflamatória, inicialmente com pequenos focos de fibrose, depois, então, uma fibrose difusa daquele pulmão. Então, essa pneumoconiose, ela ocorre nos mineradores de carvão. É diferente da antracose. Essa aqui provoca uma reação inflamatória e fibrose.
A silicose é provocada pelo dióxido de silício cristalino. Isso aí é o seguinte, isso aí é quem trabalha com jateamento de areia ou então quem trabalha em grandes demolições de edifícios. São pessoas que, às vezes, não têm nenhum tipo de proteção individual, não usam máscara, não usam nada, e vão aspirando aquele dióxido de silício que é comum em areia. Lógico, de demolição, o concreto ele é feito com areia, vai aspirando aquilo e vai formar, então, a silicose. Essa silicose é muito mais grave do que essa pneumoconiose aqui de minerador de carvão. Essa é mais comum. Então, forma-se também uma fibrose, forma-se uma reação inflamatória crônica, uma fibrose pulmonar. E o quarto tipo é a chamada asbestose. O que é a asbestose? É provocada por fragmentos ou silicatos hidratados cristalinos. Mais ou menos tudo é silício, só que esse aqui é dióxido de silício, esse aqui é silicato. O asbesto também ele é provocado geralmente em quem trabalha com amianto. Antigamente, hoje até está um pouco abolido o uso de amianto. O amianto era um protetor de temperatura, né? Usava-se amianto para proteção de temperatura, então hoje quase não se usa mais. A asbestose tem um problema. Quando a pessoa contrai asbestos são silicatos, né? Então, a doença provocada pelo asbesto, que é o silicato, é a asbestose. Pode complicar e complica com aparecimento de câncer pulmonar. Tanto os carcinomas pulmonares, que daqui a pouco eu vou falar, quanto um tipo de câncer que vai ocorrer na pleura, que é o mesotelioma pleural. Então, o asbesto, ele induz o aparecimento de câncer pulmonar e câncer pleural. Essa é a diferença da silicose. A silicose é mais fibrose, o asbesto não, ele induz ao aparecimento de câncer. Ele é um carcinogênico químico, né? Aqui, uma antracose, partículas de carvão, nós já vimos aí em lâmina. Aqui, partículas de carvão, isso aqui já é de trabalhador, com asbestose, asbesto, vai dando uma fibrose, e a asbestose quase sempre ela provoca uma reação inflamatória periférica, subpleural. Aqui estão os fragmentos de asbesto, tem esse aspecto, parece até um fungo, mas não é asbesto, tem um aspecto ferruginoso, uma coloração meio ferruginosa. E a asbestose, quase sempre, ela dá uma reação inflamatória, uma fibrose mais periférica no pulmão, levando até enfisema paracicatricial, que é o enfisema. E aqui, essa asbestose, por ser periférica, ela vai induzir uma fibrose na pleura e o aparecimento, então, de um tumor chamado mesotelioma da pleura. Então, a asbestose é uma pneumoconiose que deposita mais perifericamente no pulmão. Ok? Muito bem. Vamos passar, então, agora. Alguma dúvida com relação a essas pneumoconioses? Existem outras, bicinose, mas são coisas raríssimas, eu não vou nem comentar com vocês aqui. Essas são as principais. Tá bom? Vamos falar agora sobre neoplasias pulmonares. Existem algumas neoplasias, pelo menos uma benigna, que é essa primeira aqui, chamada amartoma. O que é um amartoma pulmonar? O amartoma é um nódulo pulmonar que geralmente ocorre no hilo pulmonar, na região central do pulmão. Ele é constituído por tecidos do próprio pulmão. Então, o amartoma é um tumor benigno, em que você tem componente cartilagem, você tem tecido muscular liso, você tem células ciliadas do pulmão, você tem células multissecretoras,
outras células, mas tem que ser do pulmão. Então, o amartoma, todo amartoma, seja pulmonar ou de outro órgão, é um tumor benigno constituído por elementos do próprio órgão. Já o teratoma é diferente. É um tumor constituído por outros elementos que não do próprio órgão. Então, por exemplo, se nós tivéssemos ali um nódulo também pulmonar e fôssemos examinar, tivesse lá, por exemplo, cartilagem, tivesse osso, tivesse tireoide, fragmento de tireoide, tivesse tecido nervoso, não seria amartoma. Por quê? Tireoide e tecido nervoso não é do pulmão. Aí já seria um teratoma pulmonar, que é muito raro. Okay? O teratoma ele acontece mais nas glândulas em testículo e ovário, nas glândulas germinativas, nas células germinativas. Então, amartoma, lesão benigna. Bom, agora passando para as neoplasias malignas. Tem outro tumor aqui também, que eu coloquei aqui embaixo, carcinoide. Esse tumor carcinoide tem esse nome porque oide é semelhante a carcinoma. Eu não sei se já comentei com vocês em aula prática, mas o tumor carcinoide você não sabe exatamente a evolução clínica dele. Se olhando a lesão, você não sabe se ele é benigno ou maligno. Vai depender da evolução do tumor. Se der metástase, maligno. Se não der metástase, tumor benigno. Bom, nós vamos falar especificamente nas neoplasias pulmonares malignas. Vou começar, então, com carcinoma epidermoide espinocelular, que é o mais comum do pulmão. Esse tumor, ele vai ocorrer nas regiões centrais dos pulmões, isto é, próximos ao hilo pulmonar, geralmente em brônquios fontes ou grandes brônquios segmentares, de primeira ordem. Então, é um tumor mais central. Ele é constituído por células escamosas. Então, como é que acontece o epidermoide? É um tumor que ele tem relação íntima com o cigarro, com o tabagismo, e ele vai começar na seguinte sequência. A pessoa fuma, o alcatrão do cigarro vai lesar a célula brônquica, como também lesa lá do bronquíolo, vai induzir uma reação inflamatória, aquela célula brônquica ciliada e mucosecretora, mas principalmente ciliada, numa situação de defesa, vai se transformar. Então, você vai ter uma metaplasia escamosa. Então, inicialmente, inflamação do brônquio, metaplasia escamosa. Da metaplasia escamosa, você vai ter uma displasia e, finalmente, o carcinoma. Então, a sequência é essa aí. Metaplasia, inflamação, metaplasia escamosa, displasia, carcinoma. Carcinoma espinocelular. É um tumor, portanto, que tem uma relação íntima com o cigarro. É o mais comum no pulmão. O adenocarcinoma, que antigamente era chamado de bronquíolo alveolar, o nome está dizendo. Esse tumor vai ocorrer lá nos bronquíolos e alvéolos. Portanto, é um tumor periférico, na periferia do pulmão. Diferente do carcinoma epidermoide, que é central. Esse aqui já é periférico. Esse adenocarcinoma, por ele envolver bronquíolos e alvéolos, com aquele terminal respiratório, etc., ele vai dar um aspecto, às vezes, radiológico de broncopneumonia. Por quê? Ele vai envolver lá o lóbulo e o ácido pulmonar. Vai começar lá na periferia do pulmão. Então, às vezes, ele dá um aspecto de broncopneumonia, como se fosse consolidações focais pulmonares. É um tumor que ele é mais frequente nas pessoas idosas. Esse aqui, esse segundo, o epidermoide, não tem nada a ver, pode ser, tem pessoas adultos, mas desde que fume, está com relação ao cigarro.
O adenocarcinoma não, ocorre mais em pessoas idosas, simulando, às vezes, uma broncopneumonia. O carcinoma de grandes células, como o carcinoma de pequenas células, ou de células pequenas, são tumores considerados que, às vezes, eles têm secreção hormonal. Daí são chamados, às vezes, tumores neuroendócrinos. Então, tanto de grandes células quanto de pequenas células são considerados tumores neuroendócrinos, porque, eventualmente, eles secretam hormônios, dando as chamadas síndromes paraneoplásicas. Então, às vezes, você tem um câncer de grandes células, de pequenas células, secreta, por exemplo, um hormônio, a pessoa pode ter uma síndrome de Cushing, por exemplo. Então, é uma síndrome paraneoplásica de um carcinoma pulmonar, de grandes ou de pequenas células. Esse de grandes células tem esse nome porque é um tumor que você não consegue definir se ele é, às vezes, um epidermoide ou se é outro tipo de tumor. Então, como são células grandes, volumosas, nós damos o nome de grandes células. O de pequenas células, ele é constituído por células pequenas, com um padrão realmente de células neuroendócrinas. São células que lembram até linfócitos. E esse tumor de pequenas células é um tumor altamente maligno. Esse tumor aqui, quando você faz o diagnóstico, ele geralmente, o paciente tem pouco tempo de vida, não se consegue um tratamento adequado para ele. O tumor carcinoma, eu já falei, né? Você não sabe a evolução. E o mesotelioma da pleura é um tumor maligno da pleura, mesotélio pleural, e relacionado, então, com asbestose, com asbesto. Aqui, o amartoma pulmonar, em que você tem ninhos de cartilagem e ninhos de epitélio brônquico, comprimidos e irregulares. Então, você não tem um brônquio, mas você tem ninhos de epitélio brônquico e ninhos também de cartilagem. Então, forma-se o amartoma. Todos eles células bonitas, assim, células bem diferenciadas. Esse tumor, ele é central e tem um sinal radiológico que é chamado sinal da moeda. Então, quando o radiologista, isso aqui é um sinal da moeda, é um amartoma pulmonar. Então, o diagnóstico se faz por esse sinal radiológico da moeda. Então, é um tumor bem redondinho, bem delimitado, sinal da moeda. O carcinoma das células escamosas, ou carcinoma epidermoide espinocelular, ele geralmente é central, né, ocorre nos grandes brônquios. Aqui você tem a bifurcação, a traqueia, e a bifurcação, brônquio esquerdo, brônquio direito, broncofonte esquerdo, broncofonte direito. Aqui está a carina, e o tumor ele vai crescendo para dentro da luz. Esse tumor, ou ele cresce para dentro da luz do brônquio, que geralmente acontece, ou então ele cresce para fora do brônquio, né? Mas sempre ele tem um crescimento rápido e, às vezes, eles não conseguem, no crescimento rápido desse tumor, ele não consegue vascularização adequada. Então, esse tumor quase sempre faz uma necrose central. Também típico, né? Essa necrose é típico do carcinoma das células escamosas ou do carcinoma epidermoide espinocelular, mesma coisa. Células escamosas ou espinocelular é a mesma coisa. Então, tem outro aqui, olha, são tumores, às vezes, volumosos, que crescem, vão infiltrando o pulmão, né, tomando todo o lobo, praticamente, e, às vezes, sempre formando a cavidade pela necrose. Então, isso é bem típico também na radiologia. Um tumor central, grande, né, que está crescendo, comprimindo, às vezes, o brônquio, e com uma área central, uma cavidade central. Então, isso é típico do carcinoma epidermoide espinocelular ou carcinoma das células escamosas, a mesma coisa. Aqui a microscopia de um carcinoma epidermoide espinocelular, são vários focos, né? Formação de queratina, que é típico desse tumor, é espino, as células espinhares da epiderme, epidermoide,
forma-se, então, queratina, formando as chamadas pérolas córneas. Então, a pérola córnea é isso aqui, ó. Forma-se um nódulo, né, com células neoplásicas e, na região central, uma área de queratina. Chama-se pérola córnea. Aí, outra imagem do epidermoide, espino celular, crescendo e infiltrando. Aqui é a imagem de um adenocarcinoma. Vocês veem que é um tumor periférico. Às vezes, você não consegue dizer muito bem onde é que está esse tumor. Lembra uma broncopneumonia, né? Então, é um tumor periférico que ocorre mais em pessoas idosas. Essa imagem aqui não está muito boa, mas é também um adenocarcinoma crescendo aqui. A gente não consegue visualizar muito bem o tumor. Essa imagem é do adenocarcinoma, chamado antigamente de bronquíolo alveolar. É que o tipo de crescimento dele, ele se faz pelas células bronquiolares. Como o bronquíolo também é um adenocarcinoma, então você tem célula epitelial, então forma-se aqui um adenocarcinoma. Vocês veem que parece mesmo um bronquíolo. Parece que eles estão revestindo, né, o bronquíolo e a luz alveolar. O tumor de pequenas células, ele tem um crescimento diferente dos outros. Ele também é um tumor central e ele cresce, em vez de ele infiltrar a luz, ele cresce na parede. Ele vai crescendo ao longo da parede. Então, ele vai infiltrando. Se vocês verem aqui um corte de brônquio, ele está infiltrando a parede. Ele não infiltra a luz. Claro que ele vai reduzir a luz, mas a tendência dele é ficar na parede e não invadir a luz do brônquio. Ok? Aqui um de pequenas células, é um tumor que não tem muita diferenciação. Então, esse tumor é altamente maligno. Esse tumor também é chamado carcinoma tipo ou aticel, ou células em grão de aveia. Esse aqui também é chamado dessa maneira. Ou carcinoma de pequenas células, ou aticel, ou carcinoma de células em grão de aveia. Aqui um tumor carcinoide, parece um carcinoma, forma-se às vezes umas áreas meio epiteliais, mas na verdade não é um carcinoma. Nós não sabemos realmente a evolução dele. O pulmão também é sede de metástases, extensas áreas de metástase, é um órgão que ele recebe tudo quanto é lugar. Então, você tem nódulos vários, então não tem uma distribuição muito coerente, se está na periferia, se está no centro, se é central, enfim. Mas sempre você tem uma história do paciente, uma história clínica de câncer de outro lugar. Uma outra coisa que eu preciso falar para você é o seguinte: o câncer de pulmão, principalmente de células escamosas, ele dá metástase com bastante frequência para tecido nervoso central. Então, uma das situações clínicas, que às vezes o paciente abre o quadro, em vez de abrir um quadro com tumor pulmonar, ele abre o quadro com um problema cerebral ou cerebelar. E aqui o mesotelioma da pleura, no paciente que teve asbestose. Okay? Então, ele forma essa carapaça, praticamente ele enclausura o pulmão, encarcera o pulmão ali. Então, é um mesotelioma pleural. Muito bem, pessoal. Com isso, a gente encerra a aula. E eu vou deixar vocês a dúvida. Vocês têm alguma dúvida que eu falei aqui? Alô? Professor? Oi. Eu tenho uma dúvida com relação ao carcinoma espinocelular. Sim. O senhor falou que ele é de evolução rápida, né? Depois que ele é implantado, é rápido. Mas ele, até chegar Assim, no carcinoma, demora. Ah, tá. A minha dúvida é porque, assim, diante das características que o senhor colocou, eu perdi minha avó ano passado em virtude de um câncer de pulmão.
Sim, E, assim, me parece que deve ter sido espinocelular, sei. porque foi, assim, muito rápido depois do diagnóstico, sabe? Uhum, E, assim, atingiu até os arcos costais, sabe? Eu lembro de ter lido isso em algum sei, laudo sei. de biópsia, eu acho. Aham, Mas, por outro lado, ela fez vários quadros, assim, antes de se constatar o câncer, de possível pneumonias. Aí eu fiquei na dúvida se não podia ser também o adenocarcinoma, né? Porque o senhor falou que às vezes até se confunde e tal. é, Mas, assim, a evolução foi muito rápida depois aham, que descobriu, né? sei. Qual o seu nome? Leandro, Ô, Leandro. Olha só, Leandro, é possível que tenha sido, eu não sei o raio-x lá da lesão, né, era tipo broncopneumonia, as lesões do então, assim, você não. minha avó foi fumante há muitos anos, né? Tipo assim, ela fumou quase 70 anos. Uhum. Então, tipo, tudo leva a crer que tenha sido espinocelular, né? Mas Mas, o bronquíolo alveolar também, eu não falei, mas ele tem uma relação com o cigarro também, hum, entendeu? Menos do que o espinocelular, mas tem. Acontece o uhum. seguinte, o que que acontece com o cigarro? Que não sei se eu já comentei isso com vocês aí. Pessoa que às vezes o cigarro, o fumo ou o alcatrão do cigarro é um carcinógeno químico. Então, ele altera o genoma da célula. Você tem três evoluções na carcinogênese química. A primeira delas é a iniciação, depois tem uma segunda fase e a terceira fase é a progressão. Na iniciação, ele altera o gene. Quer dizer, você tem um gene, às vezes, de proliferação celular, um oncógeno, fica alterado. Mas não aparece o fenótipo do câncer. O que vai aparecer? Se continuar fumando, vai dar uma irritação na mucosa, vai formar uma metaplasia e o fenótipo só começa a aparecer depois que houver a displasia. E a displasia também, ela é intraepitelial, não está infiltrando. Só vai infiltrar quando passar para carcinoma. Aí o carcinoma ele pode ser in situ ou infiltrativo, ou invasivo. Então, para a pessoa chegar até o câncer, demora bastante tempo às vezes. O fato da pessoa ter fumado e não fumar mais não impede que a célula já tenha sido iniciada. Porque se ela for muito tempo, a célula seguramente já foi iniciada, as células pulmonares dela foram iniciadas. Então, ela já estava alterado o genoma dela, entendeu? Aí, de repente, ao longo do tempo, ela apareceu a neoplasia. A neoplasia dela ou pode ser a neoplasia, o epidermoide, que geralmente é mais comum em fumantes, ou pode ser até mesmo o bronquíolo alveolar, o adenocarcinoma. Se ela apareceu com área de pneumonia, também tem dois detalhes aí. Pode ser que um brônquio com epidermoide tenha semi-obstruído e provocado retenção e fazer focos de pneumonia. Ou Ela então, fazia eu me lembro dela ter feito muitas pneumonias antes assim, nos últimos anos de vida, vamos dizer assim, sabe? sei, Ela sei, sempre tinha sei, esse problema. E aí, quando descobriu o o câncer, câncer mesmo, eu me lembro eu acho que foi na biópsia, de ter lido algo de células espumosas, escamosas. escamosas, é verdade. Escamosas. Então, foi espinocelular. É o carcinoma de células Eu me lembro escamosas ou de ter lido espinocelular. isso. Oi? Eu me lembro de ter lido isso. Então foi. Acho que foi na biópsia, tenho A quase certeza. nomenclatura desse câncer, a gente fala que ele é espinocelular porque ele se parece com uma célula espinhal da epiderme. Como você teve uma metaplasia escamosa na evolução, então ele vai aparecer como carcinoma de células escamosas ou espinocelular, é a mesma coisa. É o mesmo tipo de tumor. Então, dela foi de células escamosas, com evolução rápida, né? Isso. Ok, Ah, já, obrigado. nada.
Mais alguma dúvida, pessoal? Então, olha só, eu vou parar esse compartilhamento com vocês e vou esperar aí 10 minutos para vocês colocarem aí o nome no chat. Depois eu vou encerrar essa aula e depois vamos reiniciar uma segunda aula, são 10h15, mais ou menos 10h30, daqui a 15 minutos a gente recomeça. Vamos botar aí 20 minutos, 10h35, a gente começa com a segunda aula, tá ok? Ok, pessoal? Então, eu vou aguardar aí Ok, professor. 10 minutinhos para vocês colocarem o nome e a matrícula para a gente dar frequência. E quando for daqui a 20 minutos, vocês tomam um café, tomam água, 10h35 a gente começa a segunda aula. Tá bom? Então, vou aguardar aí para vocês colocar o nome no chat. Depois eu vou encerrar, tá bom? Eu só vou desligar aqui, vou mutar também. Mais alguma dúvida aí? Não? Está tudo tranquilo, né? Então, vou mutar aqui e vou aguardar.